Olá pessoal, estamos de volta hoje aqui no nosso sexto episódio do AlumiCast. Eu sou o Marcos Vinícius e hoje a gente está aqui com o nosso convidado, que já está preparado aqui para a gente bombardear ele de muitas perguntas. Esse tema eu acredito que talvez seja um dos mais diferentes que vocês já viram por aqui, então vai rolar muita coisa interessante. E eu estou aqui na companhia do meu parceiro de sempre, o Alex. Olá pessoal, eu sou o Alex Teixeira, sejam bem-vindos a mais um AlumiCast. E hoje nós estamos aqui com o Julian Marcos. Julian, conta um pouquinho pra gente da sua trajetória, como que você começou aí, de onde você veio. Legal. Cara, comecei há pouquinho tempo, eu tenho mais ou menos 17 anos. Na verdade, assim, eu brinco que eu comecei a trabalhar com marketing, né, com essa área de marketing e vendas, com 14 anos, porque eu já havia começado ali a mexer na internet, na época era bem diferente de hoje, né? Era aquela internet escada, aquela coisa toda. E tinha uma rede, né? Eu brinco que era a rede social da época, era o Mirk, né? E o Mirk era aquela coisa de bate-papo e tal. E tinha os canais do Mirk, dentro dos canais do Mirk tinha os usuários lá, a galera que entrava. E aí eu descobri uma parada que era o bot, né? Isso eu tô falando de 94, mais ou menos, 1994. Que era o bot, ele simulava as pessoas dentro dos canais. E a gente rodava um scriptzinho dentro de um servidor que simulava o acesso no Mirk. E aí eu já começava a alugar isso para as pessoas, comecei a empreender nessa época. Isso com 14 anos. 14 anos, cara. E aí eu comecei também a entrar na área de servidor, de internet, site. Aí foi começando na adolescência ali esse negócio. Então, desde aquela época eu já brincava, vamos dizer assim, porque eu não, apesar de que já ganhava dinheiro com isso, não visava lucro, porque era criança, né? Era adolescente. E aí fui para a faculdade de publicidade, não poderia ir para outra, né? E abri meu primeiro CNPJ com 18 anos. Aí foi onde eu abri uma agência mesmo, em Araguari, eu venho de Araguari, abri minha primeira agência lá. Né? Então comecei há bastante tempo, estou nessa luta aí. E de lá pra cá não parou nem um minuto, parece, né? O pior é que parei, teve um hiato, nessa história. Mas você parou de mexer com marketing? Na verdade foi o seguinte, meu pai ele tem uma indústria metalúrgica e uma época eu fechei, na verdade, minha primeira agência, eu tive 2 sócios diferentes, aí eu fechei a primeira agência, aí eu trabalhei com meu pai por 5 anos, na indústria dele, depois eu voltei pro mercado e aí tive mais 2 agências e aí estou na Hawk hoje. Assim, a Hawk é um projeto que tem pouco tempo, assim, tem 2 anos e meio, 3, que é um projeto já diferente do mercado de agência, né? A proposta bem diferente daquela que a gente trabalhava antes. Mas eu tive um momento aí que eu cansei desse mercado, falei, vou dar um tempo aqui. Na empresa do meu pai eu trabalhei com vendas, né? Aí já era uma área um pouco diferente. Assim, um pouco diferente porque hoje a gente trabalha muito com vendas também, né? O marketing, muita gente confunde marketing com vendas, né? Sim. Elas, claro que se encontram em alguns pontos, só que são diferentes. São. Ô, Julia, e conta aí um pouquinho pra gente dessa proposta diferente que você comentou aí da Hawk, né? Como que é essa proposta? A gente sabe, né? Eu já sei, mas aí conta aí pra nossa audiência. Não, legal. A Hawk, eu vou contar um pouquinho antes da Hawk, porque o que acontece? Nessa história que eu contei, né? Quando saí da empresa do meu pai, fui para uma agência de marketing digital na época. A gente foi pioneiro, acho que foi a primeira ou segunda aqui da região. Era a Contramestre. E essa agência, a gente sempre muito na pegada do marketing digital, na onda que vinha na época que era 2012, 2013, por aí. E aí era um formato de agência mesmo, né, onde a gente trabalhava ali conteúdo, redes sociais, aquela coisa toda. Na época as empresas estavam buscando mais por isso, né, por redes sociais, por produzir conteúdo, não tinha tanta parte de ads, o Google tinha começado há pouco tempo. Era Facebook, Ads, basicamente. Facebook, basicamente. E aí, na verdade, a Contramestre, quando ela surgiu com a proposta inicial, e o nome até por isso, de atender o mercado de agências offline, que era um mercado forte naquela época.
Então, a gente, contramestre, né? O contramestre, na verdade, ele é como se fosse o copiloto ali do navio, né? A gente tinha toda essa temática de marítimo e tudo mais, e contramestre é porque a gente apoiava as agências na parte digital. Não deu certo esse modelo de negócio, aí a gente pivotou para atender empresas direto mesmo. E aí essa agência ela tinha um formato que, assim, foi um momento da minha vida assim que passei por algumas turbulências. Minha mãe faleceu em 2016, e aí eu estava num momento tenso da minha vida ali, muito trabalho, assim, era extremamente estressante o que a gente fazia. A agência estava crescendo bastante. A gente estava com quase 40 pessoas no time, então a gente tinha sede aqui em Ribeirão. E aí foi uma decisão minha sair desse mercado e trazer a proposta nova que foi a Hawk. A Hawk, o foco dela, ela é uma consultoria, né? Então a gente não foca tanto na parte operacional, a parte de operação ali, de marketing digital em si. E é uma consultoria focada em growth marketing, né? Que é basicamente, eu costumo dizer assim, que a gente fica na interseção entre marketing e vendas. Porque a gente sempre viu muito, né, no mercado, principalmente enquanto agência, que a gente fazia todo aquele trabalho de marketing e o pessoal de vendas não finalizava, né, não chutava pro gol. E aí a gente falava, putz, a gente precisa entrar nisso também, a gente precisa fazer o trabalho deles ali, ou melhorar o trabalho do pessoal que está na área de vendas para chegar no resultado de fato. E aí a Hawk ela entra muito nisso. Então é uma consultoria focada em growth marketing, onde a gente entra muito também na parte comercial, além da parte de marketing. E afinal, o que é o growth? Vamos lá. O growth ele vem muito do mercado de startups, né, que é esse conceito de crescimento, né, de geração de receita. Vamos falar que criou, né, que foi o Sean Ellis do livro Hacking Growth. Estou até aqui com o livro, aqui, ó, galera. Esse livro é a bíblia do Growth Marketing, né? Excelente, tem muito case, muito caso real, né? Por que Growth Hacking, né? Qual é a diferença desses conceitos aí? O Growth Hacking, ele basicamente são sacadas que você percebe dentro do processo entre marketing e vendas para gerar mais receita, que foge um pouco ali da casinha, né? Do comum, do convencional. que se faz do convencional. Um case famoso que é até citado no livro é do Dropbox, né? Na época eles estavam com problema, né? Não conseguiam crescer, não conseguiam escalar o negócio. E eles foram por um caminho, quando eles olharam para a operação ali, olharam o que estava sendo feito, estava naquele padrão ali, eles perceberam que se eles criassem uma gamification, onde os próprios usuários divulgassem para novos usuários em troca de espaço, que era a moeda de troca, né? Eles analisaram muito, estudaram o que os usuários queriam, né? O que tinha valor para eles, que era a questão do espaço, né? Do espaço no disco ali. E aí eles criaram uma estratégia onde eu vou lá, posto no meu Twitter um link do Dropbox para alguém baixar, se alguém for lá e fizer o cadastro e começar a usar, eu ganho mais 100 MB de espaço. Aí eu posto, coloco um artigo no meu blog, cito o Dropbox, vou lá, ganho mais um espaço. Se eu convido um amigo e esse amigo contrata um plano, eu ganho mais espaço. E aí eu vou criando uma gamificação. E com isso eles conseguiram crescer bastante a base através de uma ação que é não convencional, né? Sim, que não vai naquele padrão ali que todo mundo pensa. E foi considerado um hacking, né? Você fez ali uma açãozinha ali que você criou um hacking, uma maneira de criar um atalho, vamos dizer assim, para crescer, né? Para escalar mais o negócio. E aí o growth marketing, né, que herda muito dessas estratégias do hacking e tudo mais, ele é basicamente todo o trabalho que é feito focado em receita. Então, diferente do modelo, às vezes, de uma agência ou de uma consultoria de vendas, consultoria de vendas ele olha no funil de vendas, ele vai olhar dali para frente.
O marketing ele vai olhar dali para trás, ele vai olhar gerar demanda, né? Gerar awareness, né? Conhecimento de marca, posicionamento, trazer o usuário, fazer esse usuário virar lead e dali ele entrega para o comercial. E o growth ele olha para todo esse processo, né? Até o resultado final ser a geração de receita, né? É de fato fazer o cliente comprar mais e até usar muito da base de clientes atuais para fazer eles comprarem mais, né? Então a gente olha muito também para isso. Em alguns casos, a gente não atua na geração de demanda, de trazer novos clientes, mas em fazer a base, fazer upsell. Então eu já tenho uma base grande de clientes, posso fazer esse pessoal comprar mais. E aí eu estou gerando receita. Né? Então, basicamente, ali o profissional de Growth Marketing vai fazer uma análise de todos os dados, um compilado dessas informações e trazer ali para gerar, com o objetivo de gerar vendas. No final das contas. Exatamente. Com menor custo? Sempre com menor custo. E assim, aí tem, né, entram-se as metodologias, né, dentro do processo de growth, que é, primeiro, drivar todas as ações em dados, indicadores. Então, isso não tem como a gente trabalhar growth sem a gente ter visão clara de dados, né? E isso é um ponto assim, muito crítico nas empresas hoje. A gente vê empresas grandes que a gente começa a trabalhar. Às vezes a gente pergunta ali no processo comercial, como que tá os indicadores? Vocês têm? Não, a gente tem tudo, tal. A hora que vai ver não tem nada. O cara não faz a menor ideia ou ele está olhando errado. Então, assim, primeiro ponto é entender os indicadores. Você precisa saber, cara. Você precisa saber quanto te custa um cliente, o quanto esse cliente deixa de receita, por quanto tempo, né? O quanto você tem potencial de escalar. Porque às vezes o cliente ele foca muito, a empresa ela foca muito lá no lead, no gerar o contato, em um número que ele é bom, ele é importante, mas nem sempre está diretamente relacionado à geração de receita, né? E aí ele não passa para as próximas etapas. Isso, e aí fica esse gargalo, assim, né? E a outra metodologia, assim, tem essa questão de estar drivado em dados. E a outra é testes, né? Então, assim, realização de testes. A gente sempre trata, né? Por isso que a gente fala muito que growth é cultura. Não é uma área, não pode ser visto como uma área, né? A empresa tem uma área de growth. Não, tem que ser cultura, tem que estar no time comercial, tem que estar no time de marketing. A empresa como um todo, né? Como um todo. Eu vi até casos de aplicação do growth no RH. Com certeza, com certeza. E assim, o principal ponto dessa parte de cultura é você tratar tudo como hipótese, não como achismo, né? Porque a gente vê que a empresa tem muito disso. Eu acho que essa cor é melhor. Não, vamos testar. Se a gente fizer assim, vai um dar teste. certo. E aí quando eu falo drivar em dados, como que você discute essas coisas, né? Com indicadores. Eu acho que vermelho é melhor que azul. Vamos testar. Vamos ver o que o usuário fala. Exato, entendeu? E aí a gente vê o que o usuário que vai nos dizer, né? E isso também é uma coisa muito de startup, né? De colocar as coisas para serem testadas, né? Aquele conceito de MVP, né? De já ir para a rua, já ir testar. Isso mesmo em empresas grandes e já consolidadas, você vai fazer esses testes de produtos, nossos produtos, serviços ali dentro. Não, com certeza. Principalmente empresas consolidadas, porque... Principalmente as consolidadas, porque às vezes o cara consolida algo que não está muito certo. E aí você precisa testar e fica até, vamos dizer assim, mais fácil, né? Quando o cliente, a empresa, ele entende esse conceito, porque aí ele sabe que ele não pode ficar mais jogando achismo na mesa. Exatamente. Ele tem que, a gente sempre fala, a palavra eu acho é proibida, é hipótese. Porque hipótese é algo que você precisa testar. E achismo é algo que você está tirando da sua cabeça, né? Sim. O Julio, aí tem a gente falou aqui de grandes empresas, startups, mas eu consigo aplicar isso em empresas de médio porte, pequeno porte ou não? É mais difícil? Consegue. Não, é mais difícil, até por questões também, essa questão cultural que eu falo de entender a importância, né? Porque às vezes você pega lá uma empresa pequena, fala pro cara que ele tem que testar alguma coisa, ele fala, mas eu não vou perder tempo com isso e tal. Ou eu vou perder dinheiro, ele acha que isso é uma perda de tempo, uma perda de dinheiro. Mas
deve ser feito, dá para fazer e deve ser feito, né? Então, assim, sei lá, você tem uma lojinha de bairro, né? Você pode, por exemplo, testar um tipo de produto, o lugar que você coloca ele se vende mais ou menos, a forma como você expõe, o tipo de produto, né? Você pode ter um produto de um jeito e um produto de outro e coloca esse produto de outro jeito e vê que forma que vende mais, que vende menos. A forma como você vai comunicar também, começar a analisar, eu faço um disparo no WhatsApp para os meus clientes, eu não tenho resposta, eu faço no Instagram, eu tenho uma resposta melhor. Então, avaliando essas pequenas coisas, e isso ajuda a gente a parar, às vezes, de bater cabeça. E o cara que é pequeno, às vezes ele tá batendo cabeça com uma coisa ali que E ele não permanece traz batendo retorno cabeça. e fica. Porque ele não parou para falar, para testar, né? E você falando aí, Julian, dá pra gente ver que muita gente aplica growth sem saber que é growth. Sim, com Né? certeza. Porque isso, pequenos empresários hoje, né? Quem tem pequenas empresas hoje faz justamente isso que você está falando muitas vezes, né? Sim. E em grandes empresas, a gente vê também que tem a questão ali da possibilidade, assim, de ter alguma grande empresa que não consegue aplicar o growth. Existe Sabe o isso? que eu pensei em relação a isso aí? É porque é o seguinte, quando a gente fala em growth, culturalmente, a gente falou de cultura, a maioria dos empresários, eles vêm com aquela ideia do funcionário do mês, que tinha o quadro lá na parede e que ele gerava receita, faturamento e não sei o quê. E só avalia em cima daquilo. Isso, e quando a gente fala de experimentos, a ideia é de que algumas vezes vai dar errado também. Não, com certeza. E o empresário às vezes torce o nariz, né? Eu não quero perder. E de novo, algo que vem do mundo de startup é aquele negócio de errar rápido, né? Saber que erro é algo totalmente comum, que pode acontecer, e você tem que errar rápido, né? E pegando um pouco no que você falou do cara que às vezes ele faz e não tem ideia, né, de que é isso, né? O importante é você documentar também aquilo que é feito, né? E muito disso não é feito, né? A pessoa, eu fiz um teste aqui e deu certo o teste dessa maneira, mas eu não sei exatamente o que me fez vender mais, porque não documentou e porque não aplicou uma metodologia nesse experimento, né? Então o experimento ele tem que ser feito com metodologia para você documentar e saber exatamente o que você acertou, o que você errou. Muito até da questão do teste AB, que é um teste mais conhecido, né? As pessoas acabam errando muito no seguinte: a pessoa vai fazer um teste AB, sei lá, um anúncio de Facebook Ads, por exemplo, Meta Ads hoje, né? E eu quero testar qual criativo que vai performar melhor. Você não pode mudar mais do que uma variável para fazer esse teste. E as pessoas geralmente mudam. Aí o cara troca a cor, a imagem, a fonte, a mensagem, o copy e o público. Aí você não validou nada, né? E muito da ansiedade de querer validar, né? A pessoa vai mexendo em várias coisas. Não, você tem que mexer uma coisa de cada vez, dar tempo para o teste acontecer, né? E ter parâmetros, né? Tem que ter parâmetro de documentação. Esse tempo aí, Julian, qual seria o tempo ideal? Porque a gente vê, principalmente na parte do tráfego, os clientes eles têm muita ansiedade. Você colocou o tráfego para rodar hoje, 24 horas. Amanhã já tá. E aí, cara, eu não tô lixo, vendendo ainda, eu não tô Ninguém vendendo visitou o meu vídeo. site. Ninguém visitou meu site, eu não vi resultado ainda. Isso é normal de acontecer. Quem é gestor de tráfego sabe bem o que acontece, assim. Mas qual que seria tem um tempo ideal? Vai depender muito de budget também, né? De Eu saldo. costumo dizer que o que compra tempo é dinheiro, né? Então se o cara bota muita verba, o tempo reduz. Mas tem o tempo mínimo de aprendizado do algoritmo quando a gente está falando de ads, né? Google é pelo menos 2 semanas para ter um início de maturidade ali, né? O ideal é uma campanha maturar com pelo menos 20 dias, 30 dias, tem que ter esse prazo. É difícil esperar, o cliente não aguenta esperar, o cara acha que você está queimando o dinheiro dele, mas é necessário, né? E quando você faz os testes da forma correta, consegue otimizar da forma correta, em 2, 3 meses o resultado vai acontecer e ele acontece. E às vezes você fica ali mexendo muito nas campanhas, reiniciando o aprendizado do algoritmo, e você acaba perdendo mais dinheiro, porque você não consegue encontrar o caminho para trazer o resultado, né? Mas é necessário esse tempo, é importante. É isso que você falou aí do tráfego, acontece muito mesmo, porque na ansiedade
o cliente acaba cobrando o gestor, pede para trocar, às vezes um criativo, alguma coisa, e lá na frente... algoritmo, tem todo aprendizado de novo. E assim, isso é muito fato. Assim, o cliente é muito ansioso. Tem cliente que é tão ansioso que, assim, às vezes a gente começa um trabalho. O nosso trabalho hoje, a gente tem consultoria e assessoria. Nem todos os clientes a gente põe a mão na massa. Né? O time, não entra o time operacional. Os casos que entra o time operacional, às vezes a gente está na fase de consultoria ainda, só mostrando o diagnóstico para o cara. E aí ele já, mas caiu o resultado, vocês mexeram em alguma coisa? Não fizemos nada. Só está mostrando para vocês como que tá, né? Então, antes mesmo da gente botar a mão no negócio ali, os caras já estão preocupados, né? E o fato de estar munido de indicadores é muito bom até nisso, porque às vezes o cliente fala assim, o resultado caiu, mas caiu quanto? Caiu baseado no quê? Né? Em qual parâmetro? Porque às vezes o cliente lá na ponta, ele tem uma sensação que é muito feeling e não é o que está acontecendo na verdade. Às vezes, sei lá, o cara atendia 20, 30 leads por dia, atendia 30, passou a atender 25, e ele tem uma sensação de que caiu demais, assim. Então, ter dados para você sentar, mostrar para ele, olha, vamos olhar a média, vamos ver que entendeu? Então, assim, melhora assim, esse trato, né, com o cliente, de entender que você tem os indicadores na mão e os números. É aquela história, né? Número a gente não tem como desconfiar deles, né? Porque eles estão dizendo ali o que está acontecendo de fato. Né? E eu vi existem algumas polêmicas aí em relação ao growth, né? E algumas pessoas falam, não, o growth ele é uma evolução do marketing digital. E outros dizem que é uma embalagem contemporânea de algo que já existia. Sim. Como é que é isso? Cara, eu acho que assim... Eu não discordo muito disso, tá? Porque, na verdade, eu acho que foram criados vários nomes para as mesmas coisas, né? Mas chamava-se muito assim, o pessoal chamava até na época, ali 2015, 2016, mais ou menos, falava-se muito de marketing de performance. Marketing digital de performance, é diferente, porque é focado mais na parte de tráfego, de mídia e tal, que a gente chamava mídia, depois veio o tráfego pago. Eu não acho que assim, eu concordo que é mais um nome bonito para um trabalho que já era feito assim, mas é interessante a gente entender assim, que faz sentido algumas metodologias que vêm ali do Growth, e principalmente o foco em geração de receita, porque isso eu não diria que é uma forma contemporânea, né? Porque eu acho que o marketing tradicional ele ainda deve existir, vai existir por muitos anos. Com certeza. Porque o posicionamento é uma coisa extremamente importante. A awareness, né, você se tornar presente, principalmente em algumas áreas. Por exemplo, vamos falar de uma marca aí de consumo final, marca de chocolate, por exemplo. Dá para aplicar growth? Dá pra gente fazer, né, tem uma série de coisas que é possível fazer, mas a marca manda muito nesse caso, né? Sim. O relacionamento, a presença digital, aquele trabalho mais focado ali em branding mesmo, em construção de marca e não tanto em performance, né? Em geração em estratégias voltadas para gerar receita que não seja atrelada à marca, né? Então a marca nesse sentido ela é muito importante, né? E eu acho que o marketing tradicional, para mim, eu acho até errado falar marketing tradicional, né? Mas existe essa nomenclatura, mas é algo que não morre, né? Ele pode se transformar, mas ele é muito necessário, esse outro lado aí ainda é muito necessário. Tudo é marketing, né? E cada um tem o seu espaço ali para poder atingir o cliente, de certa forma. Exato. Você falando aí de marketing tradicional, eu também discordo muito dessa nomenclatura. Dessa nomenclatura aí, eu acho que não tem nada a ver. Mas o que a gente lembra muito de... Né, não é algo que a gente faz na Alume, mas é algo que existia muito no mercado. Não sei se algumas agências ainda fazem dessa forma. Tem um cliente, estou aí finalizando, né, 2022, entrou 2023. Algumas agências desenham a campanha do ano inteiro para aquele cliente, entrega lá, toma sua campanha. Sim. Aí tem tudo lá, né? Até o Natal do ano que vem. Sim. E se a gente for pensar em growth, isso parece que não encaixa, né? Não.
Não encaixa. E o que acontece? Esse planejamento anual, ele é até algo que está sendo repensado dentro dos departamentos de marketing, né? Porque planejamento hoje em dia ele não pode ser mais algo muito longo prazo. Não. Né? E assim, tem que ser algo realmente curto prazo mesmo, porque a mudança de rota ela é constante. Sim. Então, se você planeja o ano todo, cara, você pode ter certeza absoluta que vai Vai dar mudar tudo, você vai perder um tempão planejando, vai dar tudo errado. Porque assim, a gente tinha um costume antes de fazer planejamento, não longo prazo assim, mas um planejamento mais robusto, vamos dizer assim, né? Então, o cliente entrava, o primeiro passo era a gente brifar toda aquela coisa e montava um planejamento estratégico. Só que esse planejamento estratégico, no mês seguinte, já não existia mais. Por quê? Uma coisa é o briefing, outra coisa era que você começa a trabalhar. E aí você vê que está muito diferente do que o cliente falava. E aí você já perdeu o seu planejamento, né? Você já perdeu um tempão fazendo. A gente tinha um prazo mais ou menos de uns 30 dias montando o planejamento. Isso mudou absurdamente. Hoje a gente trabalha com um sprint de 2 semanas, que é o tempo de teste, de validar a hipótese, de saber para onde que a gente vai. Então cai por terra completamente. Aí tem ainda aquele planejamento hoje de marketing que vem a questão do orçamento, né? Sim, precisa ser feito pelo menos uma previsão de orçamento anual, mas o planejamento estratégico ele muda muito com essa visão de validação de hipótese e mudança de rota. Né? E aí, tá, beleza, a gente entendeu todas as questões, os conceitos. Alguém se interessou, alguém que está nos assistindo se interessou. Eu quero começar a aplicar o Growth. A gente falou que às vezes alguns até já fazem isso e não sabem. Sim. Mas alguém que pensa assim, eu nunca fiz e eu me interessei e quero Ou aplicar. eu quero me especializar mais nisso, né? Eu não falo de especialidade, de trazer conhecimento como aprender, não. Eu quero aplicar isso na minha empresa. Um empresário se interessou. Existem etapas? Como que começa isso? Assim, na verdade, eu não diria que existem etapas, viu, Marcos? Eu acho que, assim, existe um mindset, por isso que a gente fala mindset de growth, né? Que é a mudança de pensamento em alguns sentidos. Primeiro que toda ação que você vai fazer, você precisa entender se ela vai gerar receita. Então, a partir do momento que você tem esse pensamento, ação de marketing, lógico, cai muito naquela história do cliente falar às vezes assim, ou a empresa, né? Eu quero aumentar seguidor no meu Instagram. Isso vai te gerar mais receita? Exatamente. Entendeu? Você vai perder tempo com isso, vai gastar grana com isso, né? Faz sentido, né? Então, aí você já começa a trazer o growth para o negócio, né? Que é sempre agir pensando em gerar receita. Mas eu não posso pensar só em receita quando eu estou falando de marketing. Você deve pensar só em receita porque é o que faz o seu negócio se manter, né? A gente, por exemplo, atende uma rede de hospitais e a gente pensa em gerar receita para o hospital. É o que a gente é cobrado e é onde a gente atua. Você imagina, mas hospital gerar receita? Sim, dá para gerar receita. E assim, aí respondendo a sua pergunta, acho que é mais uma questão de mentalidade. Então, primeiro ponto, entender que tudo que você vai fazer, você tem que pensar se gera ou não receita e gastar a sua energia com o que gera receita de fato. Segundo, você precisa ter indicador, né? Então, trazer indicador de tudo que você vai fazer para pautar o que você vai fazer. Entender os números, né? De fato, e números que fazem sentido, né? Que número que faz sentido? Cara, primeiro de todos, eu diria quanto te custa um cliente, né? Porque é uma conta que às vezes quase ninguém faz. Quanto te custa um cliente? Né? Quanto que custa em todo investimento que você faz com agência, produtora, time comercial, eventos, né? Pega tudo isso, soma, divide pelo tanto de cliente que você gerou nesse período e quanto te custou um cliente. Faz sentido o quanto esse cliente te deixa na sua empresa, o que você investiu para trazer ele, né? E aí você começa a trazer a mentalidade para dentro do negócio. E, além disso, a questão da validação de hipótese, né? Trazer sempre não achismos, mas hipóteses. Então, você percebe que é muito mais uma maneira de pensar, de cultura dentro da operação, do que uma cartilha que você segue. Né? Que, eu quero aplicar growth, eu vou pegar uma cartilha e vou seguir. Não. Você vai primeiro mudar a sua forma de pensar e aí você já começa a aplicar o negócio. E quando você fala em trazer clientes, a gente tem o funil de marketing. Sim. Também. E dentro do growth,
eu vi lá que tem funil pirata. Sim. Né? Tem a diferença desse funil de marketing mesmo tradicional funil, que já existe com esse funil pirata? É a mesma coisa? Mudou só o nome? O que Eu seria? acho que assim, isso aí também é muito conceito, aquela história que a gente estava falando de nome bonitinho para a mesma coisa. O marketing tem muito disso, né? Mas se você analisar o funil que o mercado fala, né, enfim, a literatura, vamos dizer assim, fala do funil de growth, você vai observar que lá no fundo dele está a geração de receita. Tem uma etapa a mais, então. Uma etapa a mais e assim, até mais do que isso, tá? A parte de que aí entra CX, né, que é o relacionamento, que é manter, né, quando a gente está falando muito de recorrência, né, como que tá a taxa de churning, né? Os caras que estão saindo, né? Eu tô com o balde furado, tô jogando gente para dentro e tem uma galera saindo lá embaixo. Porque tem muito isso também, né? Às vezes foca-se muito em trazer novos clientes, esquece os clientes que você já tem, você não trabalha eles e aí eles estão saindo lá embaixo, seu faturamento não aumenta. Né? Até porque a gente já tem aquela ideia de que o cliente que eu já tenho na minha base, ele já conhece o meu produto, meu serviço, ele consome mais. Exato. Não, cara, tem Ele me indica. muitos casos, assim, teve um caso de um cliente nosso que o cara ele investia totalmente, ele era muito fissurado em trazer novos clientes. E é um cliente que ele tem um processo onde gera recorrência, né? Ele não é assinatura, mas é uma venda recorrente. Existe a necessidade da venda recorrente. E a gente mostrava para ele que, assim, olha, você não aumenta, você não cresce, não é porque não está chegando cliente, é porque você está perdendo cliente, você está fazendo os caras que te compraram não te comprarem mais, porque o seu atendimento é ruim, porque o seu relacionamento é ruim. Então, vamos parar de pôr energia aqui, vamos pôr energia lá no fundo do funil. Que aí entra o funil ampulheta, né? Ou o flywheel, que é o infinitozinho lá, que é você dar continuidade no processo. Então, às vezes, o time inteiro de marketing, o cliente está muito voltado para trazer novos clientes, e aí monta lá, né, aquele relatório bonitão que entrou tantos mil clientes, mas ele não está olhando para o tanto que saiu. E aí quando você vê a linha final, que é o que importa para quem está com a caneta na mão, cara, o quanto eu cresci, o quanto eu aumentei em receita. E aí quando a gente olha para o todo, eu vejo que, cara, tem um gargalo aqui, ó. Você está perdendo clientes. Se os clientes estão saindo, algum problema tem, e como que eu vou poder fazer para corrigir aquilo ali, né? Quais são esses dados, essas informações, para aproveitar dentro da minha empresa e reter esses clientes. Exato. E é aquela história, aí entra o indicador do LTV, né? Que é o tempo, o quanto o cara deixa de grana no tempo que ele está ali com você. Então, se você não olha para o LTV, você só está lá gerando, o time está todo voltado, você só tem time comercial, não tem time de CS, né? Que para pegar o cliente, fazer ele consumir mais. Você está deixando dinheiro na mesa, né? E esse cara te custa muito mais barato. Quando você olha o CAC ali do upsell, né? O quanto você está gastando para fazer esse cara te comprar mais, versus o que você gasta para trazer um cliente novo, você tem um custo muito menor para o cara que já é seu cliente. E aí você está focado lá no cara que não é cliente. Então não é parar de trazer novos clientes, mas nesse caso em específico, é olhar para as duas coisas para não ter um balde furado, senão não adianta. Você vai ficar jogando cliente novo, até uma hora que para de entrar cliente, você começa a perder muito e aí o negócio começa a dar para trás, né? Começa a ter uma perda de receita. E é verdade que, por exemplo, no Growth, as pessoas, a gente veio de uma cultura de redes sociais que era muito, ainda né? Agora deixou um pouco, das métricas de vaidade. Então, são tantos cliques, tantos likes, tantos comentários, compartilhou, salvou, não sei o que, tal. E o Growth, ele deixa as métricas de vaidade um pouco de lado, né? E principalmente se for um dado isolado. Se eu tenho lá, aumentou 50% da visitação no meu site, isso isoladamente não significa nada. Exato. É por aí mesmo. Total. Vou te dar um exemplo de um cliente recente nosso. O site do cara tinha lá, o site dele tem 45 mil acessos por mês, acessos únicos. Então, assim, é um tráfego enorme. Ele tem uma taxa de tráfego orgânico de 95%, 96%. Então, assim, tráfego orgânico, o cara tem um SEO fantástico, super...
Cara, sabe qual que é a taxa de conversão desse site em lead, não é nem em cliente? 0,4%. Então, assim, ele tem uma máquina enorme ali que gera tráfego, um negócio absurdo, mas não vira cliente. Por quê? Tem alguma coisa errada ali. Dentro do próprio site, próprio não é site, tráfego. O do problema é próprio no site. site, Exato. não no E aí, tráfego. o que adianta? E olha pra você ver como é interessante. O que adianta? Vamos supor, contratei um time, né, uma agência, uma consultoria, uma assessoria que vai olhar para o meu marketing. O que a galera costuma fazer? Vamos fazer tráfego pago e tal. Cara, o problema do cara não é tráfego, ele já tem tráfego. Já está acontecendo. Orgânico, inclusive. O que acontece? Para onde está indo? Primeiro, da onde está vindo e para onde está indo esse tráfego? Por que ele não se converte? E aí uma análise que a gente fez inicial desse caso é que é um tráfego muito de topo de funil. Mas ainda assim eu posso aproveitar esse tráfego. Eu não posso perder, muita gente. O cara entra para ler um artigo, que é um artigo mais genérico, é muito topo de funil, mas eu poderia estar convertendo esse cara em lead, fazendo ele descer no funil e lá no final gerar mais receita. Então, respondendo a sua pergunta, cara, a gente só olha para esses indicadores se eles geram receita. É sempre olhando para isso. Então, preciso ter mais seguidor no meu Instagram. Cara, mas esses seguidores vão comprar de você? Ou é só para você ter um númerozinho lá? Se forem seguidores que a gente potencialmente vai transformar em cliente, vai gerar receita, ok. Mas o que a gente costuma ver muito no Instagram, usando o Instagram como exemplo aí, principalmente, é o cara ter, 50 mil seguidores e ter, a taxa de engajamento do cara é menor que 1%. Né? Então não adianta, você tem muito seguidor, mas ninguém é engajado. E se o cara não é engajado, fica mais difícil ainda eu tornar ele lead para tornar ele cliente depois. Né? Então é algo que a gente tem que analisar. Casos também onde, por exemplo, um cliente que tem um canal de YouTube bombado, tem 100 e tantos mil inscritos no canal do YouTube, mas é uma empresa que tem uma atuação regional e a maior parte dos inscritos são de fora, ou seja, não resolve. Não resolve nada. Mas eu tô aparecendo. Cara, você tá aparecendo, mas você não vai vender onde o cara tá, não resolve. A não ser que você pense um produto para atingir esse pessoal, ou enfim, a gente tem que pensar alguma coisa neste caso aí para gerar receita. Então, sempre pensando em aumento de receita. E eu lembrei até uma coisa que ontem a gente fez uma reunião antes desse encontro e a gente pensou por exemplo, o profissional de growth. Aparentemente ele é um cara mais multidisciplinar. Sim. Ele precisa entender de negócios, sim, ele precisa entender de marketing, óbvio, né, que a gente está falando de growth marketing. Ocasionalmente não, obrigatoriamente ele precisa entender de vendas. Sim. E ele também precisa entender um pouco de ferramentas tecnológicas e tal. Como que é isso? Como que você começou e que dica que você daria para quem quer começar? Né? Tem curso para isso? Como é que é? Tem. Hoje, cara, assim, hoje é bem raro, tem poucos confiáveis. Né? Tem o do Mineiro, que é a Growth Leaders Academy, que eu acho que assim, no Brasil hoje é o melhor, eu diria, né? O mais confiável, vamos dizer assim, da área. Como que eu comecei? Foi quando a gente sentiu, eu principalmente senti a necessidade que a gente precisava entrar em vendas. Que era aquela história clássica, gera lead pra caramba, o comercial fala, o lead é ruim, não tá vendendo. Aí que a gente começou a fazer, por uma questão de sobrevivência, né, cara? Porque senão o cliente ia me mandar embora. Chega lá, deixa eu ver o seu CRM, seu pipe de vendas aqui. Aí a gente ia analisar. Aí a gente via que o cara não tinha cadência. Então o cara pegava, ligava pro lead, o telefone tocava, o cara não atendia, desligava, colocava lead perdido. Não conseguia contato. Então não tinha um playbook de vendas ali, não tinha uma cadência naquele processo. Ou então o cara, mandava um e-mail, o cara não respondia, ele ia lá e botava lead perdido. Então, quando a gente começou a observar que acontecia isso, a gente falou, a gente precisa atuar nisso. E aí foi onde a gente começou a entrar na área de vendas e o Growth veio muito de encontro a isso, que eu sempre digo, a interseção entre marketing e vendas. E aí, assim, cara, o profissional, é isso que você falou, ele tem que ser um profissional que ele entende negócio, entende mercado. Geralmente o profissional de Growth ele tem que ter uma certa bagagem mesmo, porque né, tem que ter uma certa experiência
para saber como atuar, né? Por mais que tenham frameworks, né? Ele precisa saber como agir. E a parte de tecnologia, assim, é um ponto super importante. A gente define o nosso, dentro da nossa estrutura lá, que é processos primeiro, né? Primeiro ponto é definir como agir, quais processos utilizar, pessoas, que são as pessoas que vão atuar nisso, e a camada de tecnologia que tem que ter, não tem como, né? As ferramentas vão ajudar a potencializar tudo isso. E, cara, tem muito pouco material, infelizmente. Tem material gringo também. A Demand Curve é uma que é excelente, assim, o pessoal muito bom para quem busca uma literatura fora aí, né? E no Brasil, a Growth Leaders Academy é o que eu indicaria. Legal. Qual é o maior mito do Growth? O maior mito... Que você fala assim, não, porque que existem muitos mitos, né? Mitos do marketing sim. digital. Cara, mito pra mim é isso que a gente falou, que é a onda que vai derrubar o marketing digital, então isso não existe. Isso é mito total. O growth, ele como eu disse, uma forma de pensar e ele não vai acabar com nada, né? É só realmente... Vem pra somar. Vem pra somar, exatamente. Isso aí. Que bacana, né, Alex? Bom, gostei muito, viu? Legal. Muito interessante. E mais simples do que pensava, assim, né? Mais simples que muita gente pensava aí também, tenho certeza. Inclusive, até uma curiosidade, a gente vai abrir aqui para a audiência. Quando a gente pensou no podcast, o Julian foi um dos primeiros convidados que me veio à mente. Mas eu já imaginava o tema e eu pensei assim, não, eu vou dar uma segurada e vou levar ele mais para frente um pouquinho. Porque é mais complexo. Vamos falar de copy, vamos falar de identidade visual, que o pessoal está mais familiarizado. Mas eu acredito que todo mundo aqui percebeu que não é esse bicho de 7 cabeças. Growth, um nome que talvez assuste um pouco, né, à primeira vista, mas que, no final das contas é uma coisa que muita gente já faz, e a gente chegou à conclusão. Basicamente você pegar o que já é feito, dar um nome para isso, criar framework. Né? Vários nomes. Vários nomes. Que bacana. É isso. E a gente sempre conta aqui uma história, né, do nosso convidado, né, qual é a relação desse convidado que a gente traz e com a Alume, e eu quero deixar aqui registrado, acho que a maioria das pessoas que já me conhecem, elas já sabem disso, mas nunca é suficiente, né? A gente sempre precisa verbalizar. Para quem não sabe, o Julian, né, ele fez parte de uma transição da minha vida, de uma carreira que eu tinha um trabalho, eu ganhava muito bem, tinha uma empresa que fazia parte de um grupo muito sólido, e eu estava naquele momento que eu falava assim, pô, eu quero investir, tá aparecendo clientes me procuram, e aí eu vi que ele tinha colocado, não conhecia pessoalmente, um amigo meu me falou dele, comecei a seguir ele nas redes sociais e comecei a acompanhar os conteúdos. E eu falei, nossa, como é que esse cara dá conta de fazer tudo que ele faz, né? Que ele produz conteúdo, viaja e faz um monte de coisas. E ele lançou uma mentoria, e quando ele lançou a mentoria, eu fui lá para me inscrever, não tinha vaga. E aí eu lembro que ele falou a história de um cara que parece que o cara tinha dado um cheque, não sei o que tem. Eu sei que houve uma desistência e eu consegui entrar na mentoria. E foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Porque logo na sequência, eu montei já existia, né, as consultorias que eu fazia, mas foi assim, aquele pontapé que eu precisava, né, até para a gente, e o Alex falava, vamos montar, o Alex, não, você está preparado? Eu falei, cara, vamos, é agora. E essa mentoria de estratégias digitais, Black Box, eu tenho material lá até hoje, foi assim, o que eu precisava para me impulsionar para chegar nesse momento, e está dando super certo, né? E isso é muito, muito válido, então não tenham medo de empreender também e usem tudo que ele trouxe aqui como, de repente, um impulso para você também fazer essa virada de chave na sua vida. Valeu, viu, Julian? Obrigado. Não, bom demais. Bom e eu conheci o Julian através do Marcos mesmo, o Marcos sempre me falou de você, falou muito bem, gostei muito de te conhecer pessoalmente agora, hoje aqui. E assim, quero te agradecer muito por ter aceito o convite nosso de estar aqui no AlumiCast. É uma honra mesmo, foi uma honra. E foi um papo muito bacana mesmo. Bem descontraído. Legal. Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição. Tamo junto. Beleza. E para finalizar aqui, se você ainda não se inscreve aí no nosso canal, deixa seu like, seu comentário, indica aí, compartilha esse conteúdo. E a gente está na reta final do AlumiCast, mas ainda temos 3 novos convidados. A gente vai trazer aí o Cleiton Campano para falar de Customer Experience, um
um tema assim sensacional. A Dani Oliveira, do Cozinha Travessa, que faz marketing de influência desde 2008, e o Fábio Ramalho, que a gente vai fazer o fechamento com ele, e ele vai falar aí sobre a direção de cena do filme aí, na parte empreendedora do Filho das Estrelas que a gente produziu e participamos, inclusive. Então, acompanhe aí que vem muita coisa boa pela frente. Até mais. Até mais, pessoal.